A ideia, para mim, pessoal, é de que o pior paciente, ele seria aquele doente do caráter, aquele que ignora os sentimentos dos outros. Home office, aulas online, lockdown, pandemia, tudo isso mudou a forma como as pessoas se relacionam na sociedade. E muitas delas adoeceram nesse período. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Jovino Araújo, que é médico psiquiatra, e vai nos explicar por que o mundo enlouqueceu. É difícil a conceituação do que é saúde e do que é doença. Afinal de contas, a vida em si, ela é imperfeita. Se a vida fosse perfeita, nenhum de nós adoeceria nem morreria. Ou seja, a vida é um sistema em aberto que compõe a sua totalidade com a imperfeição. Então a loucura faz parte dessa imperfeição como um adoecimento. Então a conceituação de adoecimento mental, tem graduações onde a gente pode ter anormalidades e sentimentos um pouco desconfortáveis ou anormalidades ou sentimentos de desconforto muito intensos. A loucura estaria como que num ápice da decomposição da estrutura da individualidade, onde um conjunto de sintomas faz com que a pessoa se torne bastante disfuncional e com um intenso grau de sofrimento. Os loucos são aqueles que a gente considera na classificação como psicóticos. Tanto o homicídio quanto o suicídio pode acontecer fora do âmbito da loucura, por impulsos que têm muitas motivações, inclusive uma simples depressão. No caso em questão, você vê que há um componente de desestruturação muito intensa do jovem que estava envolvido. Obviamente que a ideação de uma doença grave fica muito clara, sendo que a experiência da psiquiatria sugere que entre as expressões da loucura podem haver alucinações e delírios que a gente chama de comandos, delírios de comando, alucinações de comando e, usualmente, comandos que têm a ver com espíritos ou comandos demoníacos. Não necessariamente uma expressão espiritual, mas uma expressão de doença mental que a gente pode chamar de delírios e alucinações de comando, que parece que, eu não posso detalhar sobre o caso porque eu preciso falar em tese, mas parece que foi o caso. A doença em si, ela é completamente tratável, o sintoma totalmente reversível. Existem recursos dentro da medicina para que esses sintomas eles sejam amenizados, atenuados ou que desapareçam. Algumas das doenças, no campo das psicoses, elas são doenças crônicas que cursam com recidivas, ou seja, episódios, retorno dos sintomas. Mas o acompanhamento médico com a medicação adequada, uma abordagem adequada, ela faz com que essas recidivas não aconteçam, fazendo com que a pessoa possa ter uma vida normal, de inserção afetiva, de inserção laboral, de inserção social adequadas. A pandemia é uma crise mundial que é espelhada de diversas maneiras, porque afetam as pessoas de diversas formas. Do próprio medo da doença em si, da contaminação, medo da morte, medo da hospitalização, quanto indiretamente dos medos relacionados às consequências da pandemia. O desemprego, a perda financeira, a alteração da rotina das pessoas. Então, toda crise cursa com um aumento da ansiedade. A pandemia atinge ao mundo inteiro, significa que praticamente todas as pessoas estão afetadas com um aumento da ansiedade. Mas ansiedade significa a exposição dos defeitos humanos, ou seja, todos nós estamos sujeitos durante a pandemia a expressar mais defeitos do que
virtudes, e isso significa uma possibilidade de adoecimento. É claro que a pandemia, quebrando a rotina, impondo o isolamento, pode gerar um aumento desses sintomas, sendo que a longevidade da pandemia, nós já estamos aí com 1 ano e meio de problemas sérios, significa o surgimento de muitas pessoas que precisam de ajuda médica. A abordagem técnica, psicológica, psiquiátrica, ela tem muito a ver como uma necessidade, a parte da abordagem técnica da infecção em si, das prevenções, das medidas de prevenção em relação à doença Covid, quanto dos internamentos, dos medicamentos, coisas tão discutidas e ainda estão sendo aprendidas. Os psiquiatras também estão aprendendo a enxergar tanto as consequências da ansiedade que a pandemia do coronavírus traz, quanto também estão aprendendo a lidar com as afecções orgânicas que a Covid traz, ou seja, pessoas que se infectaram, que foram hospitalizadas, estão apresentando consequências cerebrais, encefálicas da Covid. É um aprendizado, ou seja, tudo isso configura, tudo isso faz parte da grande crise que a pandemia nos trouxe. A ansiedade é um sentimento humano universal, necessário inclusive, porque a ansiedade nos move e nos protege de alguma maneira. A ansiedade ela cria algum medo e alguma dúvida, que são sentimentos importantes para que a gente não corra muitos riscos, nem tenha atitudes que sejam negligentes com a nossa preservação. Essa ansiedade mais alta, ela pode se estruturar, então existem diversas estruturas de ansiedade que são patológicas, que necessitam de um médico. O transtorno de ansiedade generalizada, que você citou, tem o transtorno de pânico, tem o transtorno obsessivo compulsivo, e a ansiedade alta durante um período maior, ela também é geradora de sintomas de depressão, de estruturas de depressão. É claro que o mundo sempre esteve em transformação, desde sempre, e talvez para sempre. As aquisições tecnológicas das últimas décadas, elas impõem uma transformação um pouco mais rápida, o que dificulta as adaptações. Todos nós precisamos de nos adaptar a sistemas de comunicação, de interação, que são muito diferentes do que eram há muito pouco tempo atrás. Ainda não adquirimos aquilo que seria o ideal para uma adaptação, uma adequação saudável. De qualquer maneira, o mundo, as transformações do mundo, elas são uma oportunidade para que o ser humano realmente adquira aquilo que a gente possa chamar de desenvolvimento humano. Ou seja, há uma progressão no sentido de podermos sermos mais humanos do que somos. A integração, a associação entre as pessoas de forma mais igualitária, a quebra das discriminações, dos racismos, coisas que podem ser historicamente inadequadas, mas que estão tendo uma chance, pela própria transformação, de serem amenizadas, de nos tornarmos mais igualitários, independente de raça, independente de credo, independente de capacidade intelectual. É claro que as distorções, elas têm a ver com o fundamentalismo, onde há uma grande agressividade, às vezes, para se defender ideias que são próprias e discordando da ideia do outro, né? E, por outro lado, nós temos a indiferença de um ser humano ao outro, representado muito pelo consumo. O consumismo é uma forma de indiferença, como se houvesse um valor naquilo que é material, naquilo que parte do próprio consumo, sendo que o consumo em si não valoriza nem desvaloriza ninguém, ou seja, ele é vazio de valor humano. Parece que a crise, apesar de todo o sofrimento que existe, é uma chance óbvia de adquirirmos uma adaptação que seja mais humana. O ambiente ele é formado pelo ser humano, né? Nós impactamos as estruturas sociais, nós impactamos as estruturas familiares, nós impactamos o próprio meio ambiente. De qualquer maneira, o ser humano ele pode ser abordado psicologicamente ou psiquiatricamente
para se estruturar para que essa adaptação ela seja saudável, ou seja, mesmo que o ambiente não mude, uma pessoa pode estar mais protegida e mais saudável se ela estiver mais fortalecida internamente. É como uma vacina, não tem a vacina que pode criar anticorpos que nos protegem dos vírus e das bactérias, podemos também criar uma espécie de uma vacina psicológica, onde uma estrutura emocional mais bem sedimentada nos protege de um ambiente que seja mais tóxico. De alguma maneira, não existem novas doenças, existem classificações novas para manifestações antigas. E, obviamente, que o aperfeiçoamento das relações pessoais, das relações humanas, implica na observação de que a relação de uma pessoa com seus pares no trabalho ou com as suas chefias, elas podem ser também tóxicas, no sentido de haver uma conceituação de assédio, onde o respeito humano ele é transgredido, ou a capacidade humana de adaptação, a carga de trabalho, as exigências do trabalho, as demandas não correspondem exatamente às estruturas individuais ou do ambiente, e isso pode desgastar progressivamente alguém. A síndrome de burnout, ela configura exatamente isso, uma falta de adequação que progressivamente pode gerar sintomas psiquiátricos, caracteristicamente ansiedade alta, depressão, ou outras manifestações que podem ter a ver com o indivíduo em si, com as suas heranças pessoais, com a sua estrutura pessoal. Não é só no Brasil, é em todo o mundo, mas é algo que precisa mudar e em alguns lugares já está mudando, né? Existe até o ditado que não se fala de corda em casa de enforcado, né? Isso representa exatamente esse tabu. O suicídio ele é uma morte evitável. Evitável no sentido de que ele é resultado, na maioria das vezes, de um adoecimento psíquico, ou seja, de uma doença psiquiátrica. A maior parte do suicídio acontece no curso de doenças psiquiátricas. É muito, mas muito raro acontecer um suicídio sem que a pessoa, o suicida, ele seja um doente psiquiátrico, ou seja, o suicídio é uma morte evitável. Em alguns lugares do mundo as taxas de suicídio estão caindo, em outros lugares essa taxa de suicídio está subindo. O Brasil é um desses lugares onde a taxa de suicídio está aumentando, né? Os porquês exatos desse aumento da taxa de suicídio não se sabe, mas sabemos que a abordagem correta dos riscos de suicídio evitam os suicídios. Entre essas abordagens, falar de suicídio, falar com as pessoas que estão sofrendo, falar com os pacientes psiquiátricos, falar com os familiares dos pacientes psiquiátricos e saber dimensionar os riscos em relação ao suicídio. Sabemos que os riscos incluem acesso aos meios de suicídio, então, por exemplo, numa região rural, existe uma predominância do suicídio por enforcamento, porque existe a corda ali, e também o suicídio pela ingestão de agrotóxicos. Nos meios urbanos, o suicídio pelo choque em altura, por pular de alturas, ou suicídio por armas de fogo. Então, a gente vê que tem meios de prevenção do suicídio, mas o conversar, o falar, o participar das campanhas de suicídio, agora o Setembro Amarelo, que é uma forma de se divulgar, de falar sobre isso e dar acesso às pessoas através da assistência particular, médicos particulares, serviços particulares de saúde, mas principalmente, porque nós vivemos num país pobre, do acesso à assistência de saúde mental no serviço público, né? De clínicas especializadas, de ambulatórios especializados, que possam acolher pessoas em sofrimento, fazendo com que as taxas de suicídio se revirta, né? Sabemos que de aproximadamente 10 ou 15 anos para cá, a taxa de suicídio no Brasil aumentou algo próximo de 50%. Isso é muito mesmo, né? E então, a gente considerando que o suicídio é uma morte evitável, é preciso que haja uma política pública de abordagem deste tema para que nós possamos reverter. Nosso progresso, a ideia de que o ser humano ele precisa evoluir, inclui dar socorro, dar suporte, dar apoio às pessoas que estão em sofrimento e que correm o risco de suicídio.
Na realidade o suicídio ele é bastante complexo, né? Mas ele costuma representar um impulso que necessita sim de alguma energia, né? Mas existem quadros de depressão muito intensa, mas depressões agoniadas, depressões que contêm uma energia em si. De qualquer forma, essa delimitação e essa caracterização daquele estado, ela só consegue ser feita por um profissional habilitado. Ou seja, sobre todas as assistências que nós temos a respeito da saúde mental, na psicologia, das terapias acessórias, talvez o psiquiatra ele tenha uma importância muito grande nesse aspecto da delimitação do quadro clínico de uma pessoa. Ele consegue enxergar aquilo que a gente chama de psicopatologia, que são as nuances do estado emocional que podem ser vistas como risco ao suicídio. Obviamente que o uso de substâncias psicoativas ela é inerente ao ser humano desde sempre. E isso muda, né, a característica de acordo com o local e de acordo com o tempo, mas nos tempos atuais o álcool é o maior problema de saúde pública do mundo. Só para caracterizar o nosso país, o Brasil, que é um país com pouco mais de 200 milhões de habitantes, nós temos 1 milhão de pontos de venda de álcool no Brasil. Ou seja, o álcool, que não é proibido, é uma droga lícita, ela é inclusive estimulada porque paradoxalmente existem propagandas incentivando o uso de bebida alcoólica. Isso faz com que o seu uso seja muito extensivo. Na minha consideração pessoal, tanto o uso do álcool quanto o uso de outras substâncias psicoativas, drogas lícitas e ilícitas, faz parte daquilo que eu chamaria de uma automedicação. O álcool e outras drogas dão em algumas pessoas uma sensação agradável, de conforto, momentâneo. Mas obviamente que tanto o álcool quanto as outras drogas não são um bom remédio. Todas elas, costumam complicar problemas psíquicos. O álcool é um grande agravante. É uma doença em si, né? Uma doença complexa, degrada o organismo humano, degrada as relações pessoais, degrada as relações de trabalho e é uma grande causa de morte por outros motivos mais indiretos. O álcool agrava as doenças cardiovasculares, o álcool agrava as doenças pulmonares, as doenças do fígado, as doenças do rim, as doenças musculares, as doenças articulares. Então o álcool é um grande problema, não é o único problema. Mas entre todas as drogas, lícitas e ilícitas, hoje o álcool é o maior problema de saúde pública do mundo. Escutar parece que, em tese, seria algo muito simples, mas é meio raro termos a capacidade de simplesmente escutar alguém que precisa falar. Além disso, incentivar alguém a falar já é uma grande ajuda. Fora isso, de pegar pela mão e sugerir algum atendimento psicológico ou psiquiátrico, porque às vezes a pessoa considera que o sofrimento emocional é uma condenação da qual ela não possa se livrar. Mas sim, as nossas manifestações emocionais, elas são intercorrências da vida, não são a nossa vida. O sofrimento faz parte da vida, mas o sofrimento tem solução. Nós podemos ter recursos que nos façam sermos felizes, nos sentir bem e de louvar a vida. Com certeza, o nosso círculo ambiental de pessoas ela é fundamental. As pessoas mais próximas, as pessoas que não são tão próximas, que podem se aconchegar. Nós temos que valorizar a vida nossa e a vida do outro em si, estarmos atentos e nos oferecer como ouvidos, que significa, no fundo, um coração que acolhe o outro. Não sei se é muito diferente nos últimos anos, apesar de haver uma intensidade maior e uma frequência maior. Mas a depressão é um chamado mal do século XXI, mas era também um mal do século XX e talvez fosse também do século XIX, do século XVIII, do século XVII. No curso da vida de qualquer um de nós, a possibilidade de haver um intercurso de uma depressão leve, moderada ou grave
é de alguma coisa em torno de 25%, ou seja, 25% de todas as pessoas do mundo já passaram, passam ou vão passar por depressão. Existe uma delimitação legal que pressupõe o internamento a partir de critérios definidos em lei. Esses critérios definidos em lei são critérios que foram sugeridos pela experiência clínica, por um consenso mundial. O internamento psiquiátrico ele é sugerido para preservar a integridade física da pessoa ou de terceiros, ou seja, surtos psicóticos e risco de suicídio. Essa é a medicação precisa. No caso de dependência química, o internamento é para interrupção de um abuso que está gerando um risco mais agudo e também para prevenir as manifestações de abstinência. Isso implica num internamento que pode ser bastante curto, apesar de, na dependência química, o internamento ser apenas um recurso provisório, já que a abordagem da dependência química ela é complexa, que envolve, além do psiquiatra, outras terapias acessórias durante um longo tempo. Até o próprio conceito de que a dependência química é uma doença crônica e incurável, mesmo que a pessoa esteja em abstinência, ela precisa desse acompanhamento. Ou seja, o internamento então tem uma indicação precisa para casos de risco de suicídio ou surtos psicóticos e, no caso da dependência química, durante os períodos de abstinência. A ideia, para mim, pessoal, é de que o pior paciente, ele seria aquele doente do caráter, aquele que ignora os sentimentos dos outros, aquele que não consegue se colocar com empatia, aquele que não sente culpa, aquele que ignora a regra ética, a regra moral. A ideia do próprio pecado é a ideia de que você pode fazer algo, pode falar algo que provoque o sofrimento em alguém. Para mim, o maior louco é aquele que não se importa de fazer outra pessoa sofrer.